Olá pessoal, todo mundo bem? Aqui é o professor Felipe, novamente. E bem, hoje vamos falar um pouquinho sobre permutação simples e fatorial de um número, beleza? Então esse conteúdo aqui vai ser basicamente para a gente dar continuidade ao conteúdo de análise combinatória, né, que é o que nós estamos trabalhando agora. Então olha só, aqui nós temos então permutação simples. O que que é permutação simples? Nós vamos representar a permutação simples por P, esse P aqui, e esse N vai indicar o número de elementos que nós vamos permutar. Mas calma lá, vamos entender primeiro o que é permutação. Todas as vezes que eu falar para vocês, né, o que alguém disser, algum exercício de falar isso, que você vai permutar, ou que você vê num texto, trata-se de trocar de lugar. Trocar de lugar ou embaralhar objetos, certo? Essa que é a ideia. Então vamos permutar, sei lá. Suponha que você tem três canetas aí na sua mão, uma vermelha, uma azul e uma preta. E aí eu falo assim, de quantas maneiras você pode permutar essas canetas? Ou seja, de quantas maneiras você pode ordenar elas? De quantas maneiras você pode embaralhar elas? Entendeu? Então é isso que eu estou perguntando para vocês. Se vocês quiserem, façam um teste aí, por exemplo. Quantas maneiras você pode trocar de lugar essas canetas? Então, por exemplo, você poderia ter uma sequência que é vermelha, azul e preta. Você poderia ter outra sequência que seria vermelha, preta e azul, e aí vai. Então, faça aí você, teste aí rapidinho e veja quantas combinações dá, quantas permutações há, tá bom? Olha só, que eu vou dar um exemplo aqui, ó. Observe um exemplo. Quantos anagramas possui a palavra rua, tá bom? Então, olha só. Eu tenho que pensar então aqui, o primeiro ponto é eu tenho que pensar no seguinte, ó. Vamos tentar formar todos os anagramas possíveis com a palavra rua. Note que todas as letras são diferentes entre si. Ou seja, então as letras, elas são diferentes, não há repetições de letras. Isso vai ser importante neste momento de agora, tá bom, meninos? Por isso que eu estou destacando. Porque depois nós vamos ver a permutação com repetição, que é quando vai haver repetição de letras, por exemplo. Olha só, quantas combinações nós temos? Observe que aqui são só três letras, são poucas combinações, ó. Eu posso ter a palavra rua, essa outra aqui, né, hall, o AR, o RA, ARU e AUR. Tem alguma outra combinação? Não. Mas observe que todas as vezes a gente vai ter que fazer, colocar as palavras e escrever elas? Não, tem um jeito mais fácil de fazer. Como? A gente pode utilizar o princípio fundamental da contagem, o PFC, tá? Vou deixar aqui como PFC. Por quê? É o conteúdo da nossa aula passada. Por quê? Eu estou falando aqui, ó, do seguinte, quantas opções, por exemplo, ó, suponha que cada tracinho desse é uma letrinha. Quantas opções eu posso colocar nessa primeira letra? Quantas letras eu posso escolher nessa nesse primeiro espaço, certo? Observe que eu tenho três letras e três espaços. Então, aqui nesse primeiro espaço eu posso colocar quantas letras? Três letras, porque eu tenho a letra R, a letra U e a letra A disponível, certo? Suponha que eu escolhi uma das letras e pus aqui, qualquer uma delas. Quantas letras eu vou poder colocar nesse segundo espaço? Duas, porque vai sobrar duas, certo? Ou seja, suponha que eu tinha a letra R, U e A. Eu escolhi a letra A para ficar aqui nessa primeira posição. Quantas letras eu posso pôr aqui na segunda? Duas. A R ou a U. Beleza? E quantas letras eu posso pôr na terceira? Somente uma. Então, quantos anagramas são possíveis? É o multiplicar esses números. 3 vezes 2 vezes um, que dá 6 anagramas possíveis. Beleza, meninos? Então, é essa a ideia. Você vai utilizar. Observe aqui que a gente multiplicou 3 vezes 2 vezes um, tá? Então, é basicamente essa ideia aqui. A gente vai pensar nas possibilidades que a gente pode colocar em cada caso. Vamos ver aqui um outro caso. Esse caso aqui eu trouxe para vocês, ele trata, né, dos anagramas da palavra anel, ou seja, diferentes posições das letras de uma palavra da palavra anel, tá bom? Bem, o que que é permutar? Quantos anagramas? Anagramas também significa isso. Quantas permutações eu posso fazer? De quantas maneiras eu posso dispor essas letras, certo?
Olha só, considerando as quatro letras A, N, E e L, há quatro possibilidades para a primeira posição. É aquela ideia. Suponha que nessa primeira posição aqui, ó, quantas letras eu posso colocar aqui? Eu posso colocar o A, o N, o E e o L. Então eu posso escolher qualquer uma delas e colocar aqui, certo? Na segunda posição, quantas letras eu posso colocar? Apenas três. Aqui, três possibilidades para a segunda. Por que três? Porque eu já escolhi uma letra aqui anteriormente, certo? Então sobraram três possíveis letras. Nessa parte aqui, nessa outra parte, eu posso colocar duas possibilidades para a terceira letra e uma possibilidade para a letra de quarta posição. Ou seja, pelo princípio fundamental da contagem, nós temos 24 possibilidades. Por quê, professor? Porque eu faço 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24 possibilidades. Ou 24 anagramas. Esse exemplo eu peguei lá do material que enviei para vocês. Tá bom? Porque eu acho bacana. Eu quis explicar esse exemplo para vocês verem, para vocês entenderem, para ajudar no entendimento de vocês aí quando estiver lendo o material, tá bom? Olha só então. Observe que aqui nós fizemos ó, dois tipos de contas. No primeiro exemplo aqui nós fizemos 3 vezes 2 vezes um. E nesse segundo aqui nós fizemos 4 vezes 3 vezes 2 vezes um. Esse tipo de conta que a gente pega um número e multiplica ele com todos os antecessores dele, a gente chama de fatorial. Então, por exemplo, se eu quero saber, quando eu faço, por exemplo, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes um, eu estou fazendo um tipo de operação, vamos dizer assim, matemática, chamado de fatorial, certo? Que é eu pegar um número e multiplicar ele por todos os antecessores dele. E isso também, meninos e meninas, é o mesmo que permutar um número, certo? Permutar uma quantidade de objetos. Observe, eu vou explicar aqui devagarzinho. O valor obtido com a permutação de n objetos, tá bom? A gente vai representar assim, por isso que eu estou colocando esse Pnzinho aqui. Então, é a permutação de quantos objetos? N objetos. Tá? É chamado de fatorial do número natural n, indicado por n e esse ponto de exclamação aqui. Então, quando a gente for ler isso aqui, não vai ser, você não vai dar entonação para esse n aqui não, tá bom? Você vai falar assim, n fatorial. Então você não fala n não, fala n fatorial, beleza? Então a gente lê n fatorial ou fatorial de n, tá bom? Eu normalmente gosto de falar de n fatorial. Então, olha só. Assim temos n fatorial é eu fazer, pegar um número, tá vendo? N, vezes o antecessor dele, n menos 1, vezes o antecessor do antecessor, n menos 2, e assim vai, até a gente chegar nesse final, 3 vezes 2 vezes 1. Vamos ver um exemplo aqui que facilita, ó. Permutação de 5 objetos, de 5 elementos distintos, diferentes. Permutação de 5 objetos é eu fazer 5 fatorial. Como que eu faço esse trem aqui, professor? Eu faço 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes um. Observe que eu peguei o 5 e multipliquei com todos os antecessores dele, até chegar no um, beleza? Então, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes um. Quando eu faço essa conta toda aqui, essa multiplicação inteira, me dá 120. Se vocês quiserem, pode conferir, né? 5 vezes 4 dá 20, 20 vezes 3 dá 60, 60 vezes 2 120, 120 vezes 1, 120. Beleza? Vamos supor aqui no exemplo 2, permutação de quatro objetos. Observe que eu tenho 4 fatorial, né? Eu permutar quatro objetos distintos é eu fazer 4 fatorial, que é igual a fazer fatorial é pegar o número que está aqui e multiplicar por todos os antecessores, ou seja, 4 vezes 3 vezes 2 vezes um. E isso me dá 24, enfim, permutações aí, tá? E por fim, esse último número aqui, P de 2, permutação de dois elementos. É eu fazer 2 fatorial, que é 2 vezes um, que é 2. Belezinha? Eu acho que ficou claro, né? Qualquer dúvida, pessoal, pausa o vídeo, volta aí um pouquinho, tá? E vê de novo.
Normalmente eu tento explicar tudo o possível, o máximo das coisas nesse vídeo, tá bom? O máximo do que vocês precisam saber para resolver as questões. Então, qualquer dúvida, vocês me mandam aí nas redes sociais, enfim, que eu tô sempre de olho e respondo vocês. Vamos continuar. Olha só, vem acompanhando comigo aqui devagarzinho. Vamos calcular quantos são os anagramas da palavra perdão. Olha só, a resposta. Observe que é ver de quantas maneiras consiga embaralhar as letras que compõem a palavra perdão. Né? Calcular anagramas é calcular a maneira de quantas formas eu posso embaralhar essas letras aqui. É isso que é calcular anagrama. Note que todas as letras são distintas. Então, todas as letras nesse caso aqui são distintas. Então, é uma permutação que a gente está fazendo de quantas letras? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, isso aqui, eu saber a quantidade de anagramas, é eu permutar essas seis letras. Como que eu permuto seis letras, seis coisas, né? É eu permutar seis elementos. Olha só, P, seisinho aqui embaixo. P de 6. Então, olha só, como que eu faço essa permutação? Poxa, mas a permutação de seis elementos não é eu fazer 6 fatorial? Então tá aqui, ó. 6 fatorial. 6 fatorial é eu fazer o quê? É eu pegar o número 6 e multiplicar por todos os antecessores dele. Ou seja, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E aí a gente faz essa conta inteira, dá quanto? 720 anagramas. Observe que, pessoal, se a gente fosse fazer isso aqui, escrever quantas possibilidades possíveis tinha isso aqui, quantas, né, trocas de letras aqui a gente poderia fazer, a gente faria 720 anagramas dessa palavra. Observe que é muita coisa. Então, assim, tá vendo que esses cálculos vêm para ajudar? Nem sempre vai dar para você fazer no papel. Até quatro possibilidades ali dá, né? E ainda são muitas, né? Olha só, quando a gente permuta 4 a gente tem 24 já. Se a gente vai para 5 elementos, a gente já tem 120. Então, esse tipo de raciocínio, a gente tem que começar a fazer ele dessa forma aqui, utilizando esses aparatos matemáticos, tá bom? Então, assim, com 3, 4, dá para você fazer no papel, mas olha só, permutação de 6 dá 720 possibilidades, né? É impossível já fazer no papel, muito difícil. Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Da palavra perdão, continuando com a mesma palavra, que inicia com a letra P e termina com a letra O. Observe que temos a palavra perdão, só que ele não quer trocar o P e nem o O. Vai continuar no mesmo lugar esses aqui, certo? Então, observe o seguinte, ó, que é o mexer somente nessas letras que estão no meio aqui, nessas quatro letras. Mas observe, ó, a gente tem duas maneiras de fazer isso aqui, ou pelo princípio fundamental da contagem, né? Ou a gente pode pensar nessa ideia do anagrama, das permutações. Observe que, então, este fato aqui é o permutar quantas letras aqui? Quatro, porque o P e o O tá fixo. Ou seja, de seis letras eu tenho quantas agora? Que eu posso colocar aqui nesses lugares? Quatro. Quantas possibilidades eu posso colocar nessa primeira posição? Quatro. Quantas possibilidades eu posso colocar na segunda? Três. Olha aqui os números aqui, ó. Quatro na primeira, três na segunda. Quantas na terceira? Duas. E quantas na quarta? Uma. Então, observe que o princípio fundamental da contagem e a permutação, né, é basicamente coisas iguais ali, certo? Então, aqui eu fiz mais ou menos uma correspondência da permutação com o princípio fundamental da contagem. Beleza? Eu acho que ficou claro. Qualquer coisa, volta aí. Qual que foi a ideia? Eu pensei, ó, quantas possibilidades de letras eu posso colocar aqui nesse primeiro espaço? Observe que são quatro possibilidades, por quê? Eu tinha seis letras, mas o P e o O eu já usei, então eu já usei duas, sobraram quatro. Então, nesse primeiro espaço, posso colocar quatro. No segundo espaço, posso colocar três, porque eram quatro, eu já perdi uma aqui. Então, três. No terceiro, dois, e no quarto, um. Então, observe que isso é a mesma coisa de eu fazer a permutação de quatro elementos, que é 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes um, que dá 24 anagramas.
Vamos terminar então? Essa aqui é a nossa última partezinha. Então, vamos simplificar então as expressões aqui agora. Beleza? Observe que agora tem essas expressões aqui, são expressões matemáticas mesmo. Então, 20 fatorial dividido por 18 fatorial. Como que eu faço essa conta? Olha só. Eu posso reescrever o 20 fatorial assim, ó. 20 vezes 19 vezes 18 fatorial. Certo? Eu não preciso necessariamente escrever um número fatorial até um todas as vezes. Não preciso. Eu posso escrever ele e parar em determinado momento. Certo? Aqui eu parei no 18, mas observe que esse número 20 fatorial, ele continuava, era 18 vezes 17 até 1. Só que eu quis parar no 18, então para eu continuar a sequência, eu tenho que colocar 18 fatorial, tá bom? Suponha que, por exemplo, eu quisesse parar no 19, eu faria 20 vezes 19 fatorial, beleza? Você pode escolher onde você vai parar no fatorial, tá bom? Então, são informações que eu estou colocando que a gente vai trabalhando, tá bom? Mas eu estou colocando a priori para você já terem começando a entender essas coisas. Então, uma coisa pausa, volta um pouquinho o vídeo para vocês entenderem. Então aqui deu 20 vezes 19 vezes 18 fatorial. Observe que aqui embaixo também tem 18 fatorial, então eu posso simplificar este 18 fatorial com este 18 fatorial e fica 20 vezes 19 que me dá 380. Então aqui nós fizemos, deu 380 essa resposta. Observe que esse segundo exemplo é um pouquinho diferente, a gente vai trabalhar só com letras. Então, olha só, eu tenho n menos 1 fatorial dividido por n mais 1 fatorial. Então, aqui são letrinhas. Olha só, qual o número que é maior? É o n menos 1 ou o n mais 1? Né? Aqui, se estiver difícil de ver, suponha um valor para n. Suponha que o n é 3, por exemplo. 3 menos 1 é 2, então o número aqui de cima é como se fosse 2. Aqui, 3 mais 1, 4. Então, qual o número que é maior? Esse aqui, o n mais 1, certo? O número mais uma unidade. Então, eu vou pegar esse número maior e reduzir ele até chegar nesse aqui, ó. Beleza? Então, olha só. Se aqui era n mais 1 fatorial, vou fazer esse n mais 1 fatorial, posso reescrever assim. N mais 1 vezes n, beleza? Porque não é eu voltar uma unidade aqui, não é eu tirar uma unidade. Se eu tiro uma unidade, isso aqui vai embora. Esse 1 mais 1. Então, fica só n aqui. O próximo termo é qual? N menos 1. É eu pegar esse aqui e tirar 1. Então, n menos 1. N menos 1 fatorial. Agora, observe que eu tenho n menos 1 fatorial embaixo e n menos 1 fatorial em cima. Eu posso simplificar os dois. E daí vai sobrar. O que sobra embaixo? N mais 1 vezes n aqui. E em cima sobra 1. E aí a gente termina. Pessoal, para a gente resolver questões desse tipo aqui, simplificação, normalmente a gente pega o número maior fatorial, esse, por exemplo, qual que é o maior? 20 ou 18? 20. Então, eu vou pegar ele, vou abrir o fatorial dele até chegar no menor aqui embaixo, para a gente poder simplificar. Essa que é a ideia. Aqui nós fizemos a mesma ideia. Qual o número que era maior? Esse n mais 1. Eu reduzi ele até chegar no número aqui de cima, que era n menos 1, e depois simplifiquei os dois. Belezinha? Então, são estes pontos aí que eu queria apontar para vocês. Eu espero que tenha ficado claro. E, bem, qualquer coisa precisando, eu estou no meu horário de OO, tá bom? Entrem porque é muito importante a gente discutir no EO essas coisas. Belezinha? Um abraço e até a próxima. Juízo!